Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por mais esta rica e tão especial oportunidade que o céu tem nos dado, de estarmos aqui seguindo o aprendizado, o conhecimento e o crescimento da palavra do Senhor. Nesta feita, já estamos no 4º trimestre da nossa querida Escola Bíblica Dominical, na lição de pré-adolescentes, da faixa etária de 11 a 12 anos. Hoje iremos estudar a lição de número 3. Estudamos sobre a chegada do Redentor, a chegada do Salvador. Estudamos sobre o crescimento e a sabedoria de Jesus. E agora iremos estudar hoje sobre a temática o amigo dos pecadores, desta tão especial e maravilhosa lição, que tem por temática Jesus, o Salvador. Hoje vamos seguir para mais uma característica, mais uma marca e mais um destaque do ministério, da obra e da operação de Jesus na terra. Mas antes de qualquer coisa, não podemos começar sem antes fazermos uma oração, apresentando a Deus esta aula, apresentando ao Senhor a sua vida, que está observando, que está assistindo, que está buscando se preparar para melhor servir ao Senhor. Então ore juntamente comigo. Pai bendito, Senhor dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor eterno, amado de nossa alma, Deus de nossa salvação, estamos diante de Tua presença, Pai, em mais uma aula para Te servir, para Te adorar e juntos trilharmos este caminho do aprendizado e do conhecimento de Tua palavra. Pai, Te pedimos, abre nossa mente, dá-nos uma aula abençoada, abençoa, Pai, também cada professor, aluno, irmão ou irmã que está também assistindo esta aula neste momento. Cada um que será alcançado por este tão abençoado aparelho de mídia, por esta tão abençoada oportunidade de programação. Pai, que possa ser canal e instrumento em Tuas mãos, e que o Teu nome possa continuar sendo glorificado mais e mais na vida deles. Sê conosco, Pai, ilumina nossa mente, abençoa os professores e todos que acompanham a nossa querida Escola Bíblica Dominical. É o que Te pedimos e, crendo, já Te agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém. Como falamos no começo da nossa aula, estamos na lição de número 3, que tem por temática o amigo dos pecadores. Vamos entender hoje mais uma característica marcante do ministério de Jesus, mas uma característica especial e que faz toda a diferença na obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O seu destaque, amor por pessoas que a sociedade judaica não dava nada. Pessoas que eram marginalizadas na sociedade. Pessoas que não tinham credibilidade. Pelo contrário, eram julgadas, discriminadas e rejeitadas. Mas Jesus, que como vamos ver na lição de hoje, não faz acepção de pessoas, ele era o primeiro a estender a mão. Ele era o primeiro a amar. Era o primeiro a dar oportunidade e era a pessoa que se dispunha a ser amigo dos pecadores. Mas não podemos iniciar nossa lição ou dar prosseguimento à nossa lição sem antes transcorrermos pela leitura de hoje. A leitura de nossa lição está em Lucas, no capítulo número 19, a começar do versículo 1, dos versículos 1 ao 10. Como dica pedagógica, como conselho para você, querido professor, um método que até eu mesmo uso em minha sala na escola dominical, comece lendo os versículos e estimule os demais alunos a também estar lendo. Faça uma leitura alternada, leia o versículo 1 e depois vá designando os demais alunos para ler o versículo 2, o versículo 3, até chegar no versículo 10, para que assim todos possam estar também participando deste primeiro momento tão especial que é o momento da leitura bíblica. Então, sem mais delongas, Lucas capítulo 19, a começar do versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, ou em outras versões, em cima de uma figueira brava, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então, Jesus lhe disse:
Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A Bíblia diz de hoje, de nossa lição, está na primeira epístola de João, no capítulo 2 e o versículo 2. Como de costume, a lição ela se usa da linguagem NTLH para facilitar a compreensão e ser mais clara para os alunos, que diz: é por meio do próprio Jesus Cristo que nossos pecados são perdoados, e não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. 1 João, capítulo 2 e o versículo 2. Como de costume, a nossa lição tem 3 objetivos principais, pelos quais iremos transcorrer e discorrer em nossa aula de hoje. O primeiro, enfatizar, ou melhor, entender como Zaqueu era visto pela sociedade. Segundo, enfatizar que Deus não faz acepção de pessoas. E, por fim, aprender que todos nós dependemos da graça divina. Como eu falei, esta lição ela é muito propícia, essa lição ela é muito maravilhosa, porque ela confronta muitos paradigmas de nossa sociedade, muitos paradigmas sociais que repartem pessoas e segmentam a sociedade em pessoas que são dignas e indignas, em pessoas que são merecedoras da salvação e que não são merecedoras da salvação. Vamos perceber ao olhar a nossa lição, introduzindo para os alunos, e podemos transcorrer e começar a partir disso, de qual é a perspectiva de Deus em relação à humanidade. Romanos, no capítulo 13, o versículo 23, vai dizer o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Com isso, já temos a primeira noção para começarmos a nossa lição, para darmos aquele pontapé inicial na nossa aula. Na perspectiva de Deus, não há bonzinho, não há bom, como já diz a própria palavra, não há um justo, nenhum sequer, porque todos estão debaixo de pecado, todos estão debaixo da condenação e todos são carentes, necessitados da graça e do amor de Cristo para assim alcançarem salvação. Por isso que o comentarista de nossa lição, ele vai abrir com conhecendo mais de Deus, falando em relação ao amor do Senhor. Deus ama a todos de igual maneira, independente da sua condição social, independente de suas escolhas, independente de suas decisões, porque diz a palavra, Romanos, capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Com isso, nós começamos a entender, e a própria lição nos mostra, que o amor de Deus não é um amor condicional a atitudes, a escolhas, a decisões e a comportamentos, mas é um amor incondicional. É um amor que transpõe todas as nossas dificuldades, todas as nossas limitações, todas as nossas barreiras. Essa é a perspectiva de Deus. Deus, ele ama toda a humanidade. Por isso que em Tito, no capítulo 2, o versículo 11, vai dizer que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, porque este é o propósito do amor de Cristo, salvar toda a humanidade. Mas, em contrassenso e em contraponto, não podemos esquecer da justiça de Deus. Por isso que disse Isaías, que são as nossas iniquidades, os nossos pecados que fazem a separação entre nós e Deus. Por isso Deus ama a todos, mas Deus desaprova o pecado, e por isso que a humanidade está, por consequência do pecado original, distante de Deus. Mas para isso que Cristo veio, para trazer salvação ao que havia perdido. No ministério de Jesus percebemos esta marca tão forte, buscar pessoas que eram consideradas marginalizadas, para assim trazer a eles salvação, esperança e transformação de vida. E foi assim com este personagem que queremos estudar hoje, Zaqueu. Mas quem era Zaqueu? A lição, no segundo tópico, vai falar sobre o pequeno Zaqueu. Zaqueu, ele era considerado pela sociedade um pecador, um grande pecador. Na sociedade judaica havia um grande preconceito com pessoas que não seguiam a lei de Moisés, com pessoas que trabalhavam para o Império Romano. Mas quem era Zaqueu? Pode surgir esta pergunta. Zaqueu, ele era publicano. E o que era um publicano? Ele era cobrador de impostos. Ele era alguém que trabalhava para Roma para cobrar impostos dos seus irmãos judeus. Mas ele não somente era cobrador de impostos, ele era chefe dos cobradores de impostos. Provavelmente, e comentaristas bíblicos vão nos mostrar isso, que em Jericó, por ser um centro muito comercial, por ser um local tão central, havia
coletoria. E Zaqueu, ele era, por sua vez, o chefe que contratava mais publicanos para trabalhar para si. Se os publicanos eram odiados por cobrar imposto dos judeus, Zaqueu, ele era ainda mais odiado porque ele era chefe dos cobradores de impostos. Eram considerados pelos líderes religiosos como assassinos, ladrões, adúlteros, pessoas indignas de serem chamados judeus. Mas vamos perceber em nossa lição que Jesus faz questão de se aproximar dessas pessoas para mostrar a eles que ele é quem transforma vidas e não faz acepção de pessoas. Por isso que em Marcos, no capítulo de número 2 e no versículo 17, vai dizer o seguinte. Marcos, no capítulo 2 e o versículo 17, vai nos mostrar. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Jesus tinha o conhecimento que pessoas que se achavam dignas demais, pessoas que se achavam merecedores, não pensavam em salvação, porque na sua perspectiva já estavam justificados. Mas ele veio para pessoas que percebiam a sua condição pecaminosa, para assim trazer a eles salvação. Jesus veio para pessoas que eram consideradas indignas, e por isso eram chamados de pecadores. Seguindo a nossa lição, vamos perceber que Zaqueu, mesmo sendo de pequena estatura, mesmo sendo considerado indigno, mesmo seu nome, como ainda parecendo algo contraditório, sendo chamado de puro, ele vivia uma vida de impureza, uma vida de pecado, uma vida de perversão. Zaqueu, por sua vez, como os demais publicanos, era ladrão. De fato, ele cobrava muito mais do que os demais porque deveria ser cobrado e ordenado por Roma. Por isso que Zaqueu, ele era rico. Por isso que Zaqueu tinha uma condição abastada. Mas mesmo assim, vai brotar no coração deste homem o desejo de conhecer a Jesus. O desejo de saber quem era Jesus. Mas havia dificuldades para isso. Primeiro, ele era odiado. Segundo, a Bíblia vai nos mostrar que ele não tinha uma altura abastada. Pelo contrário, ele era de pequena estatura. Ou seja, Zaqueu, ele era baixinho. E havia sempre onde Jesus estava uma grande multidão que o acompanhava. Por isso, havia uma grande dificuldade, que era como Zaqueu iria chegar, ou pelo menos contemplar a Jesus com a sua pouca estatura, com a sua baixa estatura. Mas Zaqueu não se limita com a dificuldade dele. Por sua vez, ele vai tomar uma atitude que é fazer alguma coisa para que possa pelo menos contemplar Jesus de longe. Por isso a Bíblia vai nos mostrar que ele então sobe numa figueira brava, num sicômoro, que era uma árvore comum da Judeia, comum daquela região, que tinha aproximadamente até 15 metros de altura. Era uma árvore grande. Ele se arrisca para fazer aquilo, mas ele não mede esforços para ver a Jesus. Não mede esforços para conhecer quem era aquele Jesus. Não sabemos se era porque ele ouvia falar que Jesus ele era amigo de pecadores, amigo de publicanos, que tinha até mesmo comissionado e chamado Mateus, também conhecido como Levi, que era publicano, para se tornar discípulo. Não sabemos em certo. Sabemos que brota no coração daquele homem um desejo de conhecer e ver quem era Jesus. Por isso, ele sobe naquela figueira, mas vai dizer a palavra que quando ele está em cima daquela figueira, enquanto Jesus está passando, vai dizer o texto sagrado que Jesus para justamente embaixo da figueira, justamente embaixo do sicômoro, e olha para cima, para onde estava Zaqueu, que é o segundo ponto de nossa lição, o segundo tópico de nossa lição. Jesus vai se tornar amigo de Zaqueu, mas não é de imediato esta relação de amizade. Quando Jesus olha para Zaqueu, Zaqueu ele é abismado e é surpreso com aquela visão. Jesus não somente olha para ele, mas Jesus vai falar e vai dizer: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Este termo convém, do original grego, pelo qual é escrito os originais do Novo Testamento, traz a ideia de necessidade. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Zaqueu, desce depressa, porque hoje é necessário eu estar em tua casa. Zaqueu, por sua vez, muito se alegra. Desce, mesmo sem entender como Jesus sabia quem ele era, conhecia o seu nome, mas até mesmo nossa lição vai nos mostrar que Jesus tudo conhece, tudo sabe, como percebemos no Salmo de número 139, ele é que é onisciente, onipotente e onipresente, sabe de todas as coisas.
pode todas as coisas, está em todos os lugares. Por isso que Jesus olha para Zaqueu e vê, além de uma aparência de um homem pecador, publicano, indigno, mas vê nele um coração que carecia e anelava por perdão e salvação. Quando Jesus vai para a casa de Zaqueu, ele entra em sua casa e imediatamente Zaqueu, naquele sentimento de honra e alegria, ele vai reconhecer o seu estado, reconhecer a sua condição e vai se arrepender dos seus pecados. E aqui percebemos o resultado da visita de Jesus à casa de Zaqueu. O resultado e o caminho para sermos justificados e perdoados por Jesus, que é o caminho do arrependimento. Zaqueu se arrepende dos seus pecados e vai dizer o seguinte: Jesus, hoje eu decido compartilhar metade dos meus bens com os pobres. E se eu roubei, defraudei, tomei de alguém mais do que devia, eu vou dar 4 vezes mais. Aqui encontramos um contraste entre Zaqueu e o jovem rico, que no capítulo anterior, quando Jesus diz para ele que ele deveria vender tudo o que tinha, dar aos pobres e seguir, ele se entristece. Ele vai embora, se afasta, porque o seu coração estava na riqueza. Mas Zaqueu, mesmo sendo rico, mesmo sendo indigno, mesmo sendo pecador, quando ele percebe a oportunidade de salvação, seu coração se compunge, fica contrito, e então ele se arrepende, abandona a prática de pecado e decide se tornar um verdadeiro amigo de Jesus. Por isso que diz a palavra, nós somos amigos de Jesus. João capítulo 16 vai dizer isso. Ou melhor, capítulo 15. Nós somos amigos de Jesus quando fazemos aquilo que ele nos manda. Por fim, o último tópico de nossa lição vai nos mostrar que aquele encontro de Jesus com Zaqueu produz nele, como eu falei, arrependimento e naquela vida salvação. Zaqueu, que era considerado publicano, que era considerado pecador, indigno, rejeitado, marginalizado e sem nenhuma perspectiva na sociedade judaica, se torna agora um referencial e um exemplo de transformação de vida, um exemplo de restauração e de mudança, porque deixou Jesus não somente entrar em sua casa, mas também entrar em seu coração e mudar a sua vida. Também percebemos aqui, para finalizar, a necessidade de mostrarmos aos queridos alunos e adolescentes que, como Jesus não faz acepção de pessoas e pregava a publicanos, a pecadores, prostitutas, a mendigos, pessoas que não tinham, na perspectiva judaica, condição alguma de ser alcançado pela salvação, também nós temos a missão de levar a palavra do Evangelho, o ide sagrado e glorioso de Jesus, para todos os homens, como já diz Marcos no capítulo 16 e o versículo 15, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Por isso, querido professor, conscientize o seu aluno, conscientize sua aluna, que Jesus não faz acepção de pessoas, que Jesus quer ser amigo de todos os homens, que Jesus tem salvação e esperança para todos. Só basta se arrepender e deixar que ele entre no coração, transforme a vida e mude a história. E para isso, todos nós temos o compromisso e a responsabilidade de levar a mensagem transformadora, restauradora e modificadora do Evangelho. Por isso Jesus é o amigo de pecadores. Ele é o amigo de todas as horas. E ele também quer ser o seu amigo e amigo de cada um dos seus alunos. Deus te abençoe, te conceda uma aula abençoada e faça você um canal e um instrumento nas mãos dele em sua sala de aula da querida Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe e até a próxima. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é. Para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária. Cada dia mais perto de você.